Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Amanda Carvalho, aqui no canal Espiritualidade, e peço já desculpas pelos barulhos de fundo, mas não tem como eu conseguir gravar um vídeo para vocês super silencioso, a não ser que seja bem tarde da noite. E hoje, na nossa Sexta do Conhecimento, eu tinha uma noção de conteúdo que eu queria fazer, como normalmente acontece aqui no canal, mas no último minuto eu tive uma inspiração e aí eu resolvi trocar o tema. Então eu não quero perder essa sensibilidade que eu tô sentindo agora de gravar esse conteúdo para vocês, por isso que, mesmo não estando aí num ambiente mais silencioso como eu gostaria, eu resolvi gravar mesmo assim. O nosso tema de hoje é para a gente falar sobre responsabilidade espiritual. E com responsabilidade espiritual, na verdade, eu quero trazer algumas percepções aqui que eu trago comigo. Claro que eu não tenho ainda muita noção sobre muita coisa da espiritualidade, porque eu também estou aprendendo muita coisa, mas dentro da minha jornada, uma das coisas mais importantes que eu aprendi nessa vivência é a ter responsabilidade. Então, quero trazer esse tema aqui para vocês hoje e espero que faça sentido para vocês da mesma forma que esse assunto faz extremo sentido para mim. Bom, então o que eu quero dizer com responsabilidade espiritual? Acho que para mim a primeira coisa que bateu forte assim nesse tema, nesse assunto, é que a espiritualidade é um assunto que deve ser levado muito a sério. E com isso, né, a primeira coisa que a minha vivência trouxe muito forte para mim foi que talvez se eu tivesse tido mais responsabilidade, por exemplo, espiritual comigo mesma, e aí nesse primeiro momento eu não vou falar da responsabilidade envolvendo outras pessoas, mas a responsabilidade comigo para mim mesma, eu talvez não tivesse entrado em um processo de obsessão profunda, né? Isso só talvez porque eu ainda desconfio que parte do processo que eu tô passando, boa parte dele, foi necessário para minha libertação espiritual. E eu já falei isso aqui no canal em outros vídeos, mas, né, tudo nesse universo acontece com um propósito. Mas, se a gente for parar para pensar que a nossa espiritualidade, ela é tão séria quanto essa realidade que a gente vive, né? Eu sei que existem infinitos materiais na internet, existe a codificação dos espíritos, né, psicografada e escrita, codificada, chame como quiser, por Allan Kardec, e depois continuamente difundida e complementada por Chico Xavier e o espírito André Luiz, né? Quem é espírita sabe o que eu tô falando. Se você não conhece, recomendo que você leia, né, esses livros. Comece pelos 5 livros, né, o Pentateuco de Allan Kardec. E por muito tempo eu fiquei pensando comigo mesma, poxa, se eu tivesse estudado mais a fundo, né, esse Pentateuco antes, talvez eu não tivesse entrado num processo de obsessão espiritual. Só que aí depois pensando, né, eu refleti bem assim e eu vi que, não precisa decorar todas aquelas questões para você entender que a partida inicial, ela sempre começa com o quão a sério você leva, o quão responsável você é com a sua própria espiritualidade, né? Como assim? Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a segunda parte de chips e implantes. Eu vou deixar linkado no card no final desse vídeo para você assistir na sequência, se fizer sentido para você, onde mais ou menos eu explico o quão importante é a nossa espiritualidade
no sentido que o nosso, né, corpo astral, ele é tão importante quanto o nosso corpo físico e tão real quanto, que se as pessoas levassem isso mais a sério, por mais que para algumas pessoas essa experiência, né, essa vivência seja extremamente subjetiva, né, ela não é o nosso corpo astral, a nossa realidade espiritual, ela não ser palpável, e ainda depende muito da fé das pessoas para se tornar realidade para a gente, mas se todo mundo levasse isso extremamente, profundamente a sério, muitos dos problemas que as pessoas enfrentam nessa realidade, provavelmente, tá? Eles não aconteceriam. Então, partindo-se desse princípio básico, se talvez eu tivesse essa noção de que a minha espiritualidade, né, ela é tão importante quanto, por exemplo, eu ter um emprego, né, que pague as minhas contas, eu me alimentar, eu ter a minha noite de sono, enfim, todas as necessidades básicas que a gente tem nessa realidade e que faz com que a gente esteja vivo, né, e funcional. Muitos dos problemas que nós temos ou que eu tive, talvez não tivessem acontecido, né? Então esse é o primeiro ponto sobre responsabilidade espiritual que eu trago para vocês refletirem. Muitas das doenças e dos problemas emocionais psicológicos que nós temos, e até mesmo doenças materializadas como câncer, como uma dor de garganta, uma gastrite, elas são originárias do plano espiritual, né? Então, se você leva a sua espiritualidade a sério e de uma forma responsável, cuida dela para que os problemas que hoje estão no seu perispírito, ou o seu corpo astral, ou o seu corpo etérico, não sei que nome que você prefere dar ou como que você entende isso, mas é o seu corpo que não é esse aqui, né? Onde os problemas que às vezes são gerados por traumas da nossa infância ou por problemas de uma vida anterior, né? Uma encarnação anterior, uma vida passada, e estão lá somatizando em energias negativas. Se você não olha para isso, se você não dá atenção para isso, em algum momento esses problemas vão acabar se densificando, se materializando, como a gente costuma dizer, no seu corpo físico em forma de doenças. E a gente sabe, né, que a medicina, ela só consegue hoje ir até um patamar. Ela vai tratar o que a gente, né, espiritualista, chama como um sintoma. Porque uma gastrite, por exemplo, é um sintoma. A raiz do problema é muito mais profunda, né? A psicanálise tentou iniciar na resolução desses problemas, chamando isso de inconsciente, ou seja, aqueles problemas que muitas vezes estão no fundo das nossas memórias, ou como algumas pessoas chamam, os nossos akashas, ou o nosso registro akáshico, que nada mais é do que a nossa memória eterna, né? A nossa memória que não é só dessa vida, mas que contém aí as lembranças da nossa existência como um todo. Esses problemas que estão ali, a psicologia, a psicanálise vai chamar de inconsciente, vai tentar resolver isso de uma forma terapêutica, né? A gente sabe que isso é o primeiro passo. Você ter um profissional, por exemplo, uma pessoa de confiança que você possa conversar e tratar essas questões mais profundas do seu ser. Essa é a primeira responsabilidade espiritual que você tem, ou deve ter, ou deveria ter com você mesmo, para que esse tipo de problema não aconteça, né? Na época, por exemplo, que eu passei o que eu passei, eu tinha o plano espiritual como algo palpável, mas ainda assim a minha ideia era muito religiosa e fantasiosa, ou seja, os espíritos estavam lá, né, os mentores como uma entidade superior a mim, né, como a religião ensina a gente, né, que Deus é aquela entidade que está distante e inalcançável, inatingível, né, assim como os anjos, os arcanjos, o plano espiritual, existe o paraíso
existe o inferno e que o ser humano está naquele meio ali tentando descobrir para qual dos dois lados ele vai ser jogado depois da morte. É isso que a gente é condicionado a acreditar a nossa vida inteira. Então, para mim, o plano espiritual, ele estava muito distante, né, das minhas mãos, da minha visão. E por isso, né, apesar de eu ter sido uma criança que por muitos anos via o plano espiritual, né, eu não conseguia ainda internalizar que eu também fazia parte dele, né? Eu não era só a Amanda de carne e osso que tá aqui agora falando com vocês. Eu tenho toda uma estrutura energética por trás. Esse corpo, ele é meramente um veículo, ele é só um veículo de transporte que vai durar um determinado tempo, que após o meu desencarne, a minha verdadeira existência é assim que vai emergir. Então, como essa ideia para mim era muito fantasiosa, eu achava que assim, se uma entidade chegar e falar que de repente ela precisa acessar ali o meu corpo espiritual para me ajudar, tudo bem, eu não vou questionar. Eu falo isso justamente no vídeo da segunda parte de chips e implantes, porque eu já fiz um outro vídeo também falando sobre isso, que eu também posso deixar linkado para vocês, mas é justamente tipo, eu achava que eu não precisava investigar muito ou me preocupar muito da procedência do que estava sendo feito ali, sabe? Justamente porque o meu senso maior de realidade era só da minha materialidade, que era aquilo que eu conhecia. E é assim para muitas pessoas, né? E aí, falando isso, eu já quero puxar um gancho aqui para uma outra questão sobre responsabilidade espiritual, que é nas informações que são passadas para as pessoas sobre esse mesmo tema. Porque muita gente não tem a oportunidade de vivenciar, né, o plano espiritual por sua própria conta e risco. Às vezes porque você ainda tem alguma limitação no seu corpo, por exemplo, você não lembra dos seus sonhos, você não sabe se você faz projeção astral, ou seja, são as saídas conscientes fora do corpo físico, né? Se você não conhece sobre isso, eu sugiro que você pesquise um pouco mais. Eu ainda quero fazer um tema sobre isso, eu ainda não senti ainda, né, de preparar esse conteúdo, mas você pode procurar aí no Google sobre projeção astral para você entender um pouco mais do que se trata. Algumas pessoas chamam de desdobramento consciente, desdobramento astral, viagem astral. Os evangélicos, né, chamam isso de arrebatamento. Tem isso na Bíblia, inclusive. Na Bíblia tem viagem astral, só que eles chamam de arrebatamento. O espírito foi arrebatado, né? É uma outra forma de dizer que a pessoa saiu consciente, lúcida, fora do corpo, deixou o corpo dela lá dormindo, saiu, teve uma vivência no outro plano que é tão real quanto esse, voltou e não soube diferenciar se aquilo era um sonho profético, que às vezes as pessoas chamam, eu tive um sonho profético, né? Muitas vezes ela teve uma experiência lúcida fora do corpo, mas ela não consegue diferenciar. E por você não ter essa vivência, você confia que o que a outra pessoa tá falando é verdade. Eu sei que tem pessoas que assistem o meu canal, por exemplo, e pegam os meus relatos, as minhas experiências, né? Por mais que eu sempre fale, questione, né? Será que o que eu tô falando também é verdade? Será que o que eu tô falando faz sentido para você? Mas se você não consegue vivenciar e você confia em mim, acredita em mim, quer dizer que o que eu falo aqui para vocês tem um senso de responsabilidade. Eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu tô falando, porque eu sei que minimamente, indiretamente, isso vai impactar a vida de outras pessoas, né? E se tem uma coisa que eu vejo muito na internet, são pessoas que às vezes não têm essa noção de responsabilidade espiritual, tipo, querem gerar conteúdo, e não se enganem, porque isso acontece em qualquer meio, inclusive para criadores de conteúdo espiritualista, isso acontece, a pessoa tem uma meta a atingir, né? E não tem o menor problema você viver de espiritualidade, que é um outro tabu também que existe muito, essa questão de você ganhar dinheiro com a espiritualidade, porque a Igreja Católica Ortodoxa trouxe essa visão, aquilo que é dom de Deus, você não pode cobrar, né? E eu tenho as minhas ressalvas, porque da mesma forma que você, na sua profissão material, fez uma faculdade, estudou, e você precisa de um emprego para pagar suas contas, todo mundo precisa sobreviver.
O que não pode é você explorar as pessoas em cima disso. E é importante sempre que você, dentro do seu trabalho espiritualista ou espiritual, você atenda até aqueles que não podem pagar. Mas se você precisa viver disso, você tem que tirar o seu sustento de algum lugar, certo? Então não tem problema você cobrar, né? Mas isso também é um papo para outro vídeo. O que eu quero dizer aqui é que na ânsia de querer criar muitos conteúdos, as pessoas às vezes não param para pensar se aquele conteúdo que ela está passando, né? Se a pessoa vive, por exemplo, da renda do YouTube, se aquele conteúdo que ela está passando realmente faz sentido ou se é um conteúdo muito sensacionalista ou apelativo, sabe? Ela não tem mais conteúdo para criar e às vezes na ansiedade de querer gerar um bloco de conteúdos ali para cumprir a agenda da semana, ela cria qualquer coisa. E isso, para quem está assistindo, é muito ruim, né? Porque as pessoas estão ali buscando um esclarecimento mental. Elas estão buscando expansão da consciência. E aí, se você publica qualquer coisa sem parar para refletir muito naquilo, você pode estar impactando negativamente a vida das outras pessoas que estão assistindo você. E quanto maior o seu raio de atuação, ou seja, quanto mais seguidores você tem, maior é o impacto. Pode ser positivo, numa proporção boa, ou negativo, numa proporção bem ruim. Então, o segundo ponto aqui que eu trago de responsabilidade espiritual, e isso para mim também, né? Eu tomo muito cuidado com os conteúdos que eu trago, né? Porque isso pode sim impactar negativamente a vida de outras pessoas. Quando eu comecei nesse caminho, ainda sob a influência dos meus obsessores, por exemplo, eu tinha um podcast. Não vou falar o nome aqui porque eu já tentei apagar ele do YouTube várias vezes. Do YouTube não, desculpa, da internet mesmo, né? Só que o podcast é uma coisa assim assombrosa. Você cria um podcast num canal, num aplicativo, e aí todos os outros distribuidores de podcasts clonam aquele material na plataforma deles, muitas vezes sem pedir a sua autorização. Então eu deletei da fonte raiz onde eu havia publicado, mas eu não consegui deletar de muitas outras, então até hoje eu ainda fico caçando esse podcast na internet e pedindo para essas plataformas tirarem ele do ar. Por quê? Alguns conteúdos que estavam ali realmente eram verídicos, assim, eram conteúdos que realmente poderiam te ajudar de alguma forma. Mas tinha outras informações que hoje eu já não penso da mesma forma, porque me foi ensinado de uma maneira errada para confundir a minha cabeça. Foi uma mistificação de algumas coisas ali, né? Então, por exemplo, eu poderia muito bem ter falado, não, deixa esse conteúdo aí, tá tudo bem. Porque, querendo ou não, tem algumas informações ali que são tão fora da nossa realidade que mais cedo ou mais tarde as pessoas podem até esquecer. Mas qual seria a minha responsabilidade espiritual em cima disso se eu permitisse que aquilo continuasse na internet para que cada vez mais pessoas pudessem achar aquele conteúdo e tomar aquela informação como verdade na vida delas? Recentemente, começou a pipocar um tema na internet muito forte, na verdade, na minha opinião, que muitas pessoas estão levando na brincadeira, outras pessoas estão levando muito a sério. Eu ainda quero fazer um vídeo sobre isso aqui no canal, eu só tô esperando, talvez, o boom desse tema diminuir só um pouquinho para eu não parecer que sou mais uma desesperada tentando falar sobre isso. Mas eu já vou dar um spoiler aqui, provavelmente você já deve ter visto muito material na internet sobre aquela cidade perdida na Amazônia, que algumas pessoas estão chamando de Ratanabá, né? Então, tem algumas verdades e mentiras sobre esse tema. Claro, verdades e mentiras dentro da minha perspectiva e de algumas outras pessoas que eu acompanho na internet, no sentido de que, você não precisa que uma pessoa fale isso é uma mentira ou isso é uma verdade, mas se você acompanha vários médiums diferentes, médiums sérios, né, que fazem um trabalho sério e não estão atrás de sensacionalismo ou ficar criando conteúdo clickbait, eles vão
né? E os espíritos que eles canalizam às vezes trazem várias mensagenzinhas picadas que, se você acompanha todos eles, você consegue juntar, você começa a perceber um padrão e uma certa veracidade em algumas informações, né? E eu tenho acompanhado essa galera já há algum tempo e percebido, né, tanto daqueles que divulgam e acreditam nesse conteúdo, quanto daqueles que têm as suas ressalvas, e até dos espíritos que esses médiuns canalizam também falam um pouco sobre esse tema de uma forma mais pincelada. Não é que a cidade não exista, mas será mesmo que a humanidade está preparada para saber disso agora? Né? Por que ela permaneceu escondida durante tanto tempo? Tem todo um contexto, tem toda uma história. Eu ainda quero sentar e eu preciso escrever, na verdade, primeiro sobre isso, com base nos livros que eu já li, com base nos artigos que eu já consumi, nos vídeos que eu já assisti. Quero trazer também minha opinião sobre isso, mas quero trazer de uma forma mais leve, menos sensacionalista. Não tô atrás de clickbait, não tô atrás de views, mas mesmo para falar sobre isso, também para trazer esse debate para aqui para o canal de uma forma saudável, também saber o que vocês pensam sobre isso. Mas a grande questão é que isso virou um assunto tão banalizado, como não tem uma pauta científica em cima, as pessoas desacreditaram, tem gente que acha que é besteira, e realmente, da forma como às vezes é apresentado, se você não tem responsabilidade naquilo que você está passando, ao invés de você prestar um serviço passando a comunicação adiante, você faz exatamente o oposto. Então, o conteúdo, por exemplo, que deveria ser bacana e instigar as pessoas a refletirem, virou motivo de chacota, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão também, para quem, às vezes, não na má intenção, né? Porque às vezes as pessoas realmente acreditam naquilo que elas estão falando, mas entender que responsabilidade espiritual é simplesmente você parar e se questionar: será que isso faz sentido? Será que eu estou prestando um serviço para a espiritualidade de luz ou um desserviço e contribuindo para a espiritualidade negativa? E isso é uma coisa que, assim, para mim virou algo muito corriqueiro, muito latente depois de tudo que eu vivenciei, né? E eu vejo que, não sei se às vezes por falta dessa vivência, o que é bom, que essas pessoas não tenham passado por um processo de mistificação que tenha trazido, porque traz traumas para essas pessoas, mas, por um outro lado, tira um pouco daquele senso de urgência de você, por exemplo, ter uma equipe espiritual que ancora os seus trabalhos, de falar: isso daqui que eu quero falar, a espiritualidade positiva. Claro, eles não vão tirar o seu livre-arbítrio, a sua autonomia de você criar aí no seu conteúdo, no seu canal, com seus conteúdos, o que você quiser. Mas de você falar, tipo, será que isso aqui faz sentido? Ou eu devo investigar um pouco mais sobre isso, né? Ou toda vez que você for fazer um trabalho, você fazer ali uma oração, fazer uma prece, pedir inspiração daqueles espíritos de luz que te acompanham, para chegar e falar para você: acho que isso daqui você precisa refletir um pouco mais, né? Essas ideias que você está supondo são realmente meras suposições e podem estar erradas, né? E é muito normal, a gente na espiritualidade, como essas experiências, né, são muito subjetivas, a gente ainda não tem certeza de nada, muitas coisas ainda estão sendo descobertas, né? E cada médium, por mais que a gente tenha materiais que foram divulgados por outras pessoas, que sejam muito sólidos sobre o tema da espiritualidade, mas cada um, dentro da sua vivência individual, vai experienciar uma coisa diferente, e tá tudo bem. Não existe verdade absoluta, né? Mas existem aquilo que é mais próximo do que realmente acontece no plano espiritual. Às vezes eu fico triste quando eu vejo um outro médium, um outro espiritualista, muitas vezes na ânsia de querer criar muitos conteúdos, passando informações que parecem fórmulas mágicas para a revolução espiritual na vida da pessoa, e a gente sabe que na realidade não é bem assim. Ou uma cidade mágica que vai ressurgir das cinzas e vai reformular o planeta Terra da noite para o dia, terceirizando uma responsabilidade que deveria ser a reforma íntima de cada um de nós, e não uma solução que vai surgir, um milagre que vai surgir e vai
salvar todo mundo, porque isso é o que a igreja vem prometendo pra gente há anos, a gente sabe que não é bem assim que funciona. E uma outra questão também sobre responsabilidade espiritual que eu fico refletindo, as pessoas falam sobre elevar a vibração e você tem que estar sempre gratiloso o tempo todo e você não olha para suas sombras. Isso é uma coisa que me incomoda bastante, na verdade, principalmente depois que eu comecei a fazer a minha terapia espiritualista. E uma das coisas que a minha terapeuta sempre falou pra mim, que é isso obviamente aqui ela não falou com essas palavras, eu tô complementando aqui com os meus conhecimentos, mas a essência da coisa é, todos os nossos sentimentos, eles estão com a gente para exercer uma função, né? Nós vivemos num mundo tridimensional para exercer um papel, porque a nossa alma, ela não é só isso aqui. Nós, não sei se você já estudou sobre isso também, é um bom tema, na verdade, para falar aqui no canal, se vocês quiserem deixar aqui nos comentários, se vocês querem aprender mais sobre isso, como que as nossas almas se dividem. Desde a fonte criadora, que é Deus, que é o que a gente entende como Deus, até chegar em mim, aqui em você. Que as pessoas chamam de alma gêmea ou almas afins, o que realmente são essas almas, esses espíritos, né? E, por exemplo, eu sou um espírito manifestado aqui na terceira dimensão, que é o planeta Terra, né? Só que a minha alma, ela tem mais outras 11 partes. Ela se dividiu em 12 partes. Por quê? Para experienciar isso daqui. O que é voltar? O que o pessoal fala? Ah, você vai voltar para a unicidade. O que é voltar para a unicidade? Depois que você, né, que está aqui, vivenciando esse planeta, voltar para o plano espiritual, e vamos supor, só supor aqui, vamos brincar de criar hipóteses. Você terminou todas as suas experiências encarnatórias, você não tem mais nenhum processo kármico que te vincula ao planeta Terra, né? O que no espiritismo eles chamam de selo de completista. Você vai receber seu selo de completista. Você terminou suas experiências encarnatórias, você está pronto para alçar novos voos em outro planeta, em outra galáxia, não sei, em outro sistema solar. E aí, em algum momento, você entende nessa experiência que você precisa voltar para a sua matriz. E pode ser que outras partes dessas 12 almas, desses 12 espíritos, na verdade, que foram divididos, também precisem voltar. Porque, gente, eu, Amanda, eu não sou a Amanda, né? Eu sou uma personalidade de Amanda, que tô aqui agora como Amanda, mas a minha essência maior, com certeza, ela é muito mais do que isso aqui. Esse momento aqui, ele é só uma experiência, né? Eu sei que parece papo de gente doida, mas é assim que funciona. Se eu vou voltar para minha alma matriz em algum momento, e a minha alma, ela é pura luz. Ou seja, se eu tô aqui dividida para experienciar esse planeta que tem emoções positivas e emoções negativas, por que então as pessoas ficam me falando que eu só tenho que ser luz o tempo todo? Qual é a função da raiva? Qual é a função do medo? Da angústia? Não estou dizendo, e tem uma filosofia dentro do espiritismo muito comum, né, que só existe evolução pela dor. Não é que só existe evolução pela dor, isso na minha opinião. É que a gente escolhe só evoluir pela dor. Mas Deus é amor, então assim, qual é o aprendizado, qual é a função da negatividade? Entende? Não é uma coisa assim, hoje eu vou acordar e vou decidir que eu não vou sentir mais raiva, eu não posso sentir tristeza, eu não posso chorar. Eu vou viver na paz de Jah para sempre, 100% do tempo. Não é assim que funciona. Não é assim, né? Reforma íntima é você olhar para suas sombras, entender qual é a função delas na sua vida, vivenciar o que você tem que vivenciar, para quando você tiver que elevar a sua vibração, você não vai só elevar a sua vibração, você vai sustentar ela, porque vai fazer parte de quem você realmente é.
Caso contrário, a gente entra naquela que o pessoal chama de positividade tóxica, que pra mim não faz também muito sentido, porque ou é positivo ou é negativo, não é positividade tóxica, é negatividade mesmo, camuflada de positividade, né? Então, assim, tá com raiva, você não precisa socar o coleguinha, mas a sua raiva tá te dizendo alguma coisa, a sua irritabilidade tá te dizendo alguma coisa. Será que você tá enfiada numa situação que você não deveria estar? E a raiva é a forma de sinalizar isso? Você está precisando se posicionar, dizer mais não? Quando a gente fala, não, eu não quero estar aqui, não é a neutralidade que faz isso. É a raiva. Eu falar, não, aqui não. Eu não quero ficar com você. Eu não aceito essa situação na minha vida, eu quero mudar. Num primeiro momento, o que te faz te tirar da inércia é a irritabilidade, de você olhar o incômodo, de você falar, isso aqui pra mim não tá bom. Essa é a realidade da terceira dimensão. Talvez em algum momento da nossa evolução a gente vai chegar num estágio de falar, tudo é amor, eu não preciso sofrer pra aprender, mas a gente ainda não tá lá. Então, responsabilidade espiritual não é só você olhar para a luz e falar, ai, tudo é luz, tudo é paz e amor. E os defeitos? E os seus medos e as suas angústias? Eu reprimi a minha raiva durante anos e isso não fez nada bem para mim. Nada. Me tornou uma pessoa extremamente permissiva, que não sabia dizer não. E onde é que isso é evolução espiritual? Em algum momento eu vou ter que trabalhar essas energias dentro de mim, porque você evitar de chorar e evitar a tristeza para elevar a sua vibração não vai tirar a tristeza embora. Essa frequência vai continuar dentro de você, essa energia vai continuar dentro de você, só que ela vai ficar reprimida. Em algum momento ela vai se manifestar de uma forma distorcida. Sabe aquelas pessoas que guardam sentimento durante tanto tempo e aí às vezes acontece uma coisinha desse tamanho, ela explode, parece uma bomba atômica? É isso. Como que você vai elevar a vibração desse jeito? Não tem muito sentido, sabe? Por isso que eu falo que eu sinto também muita falta dessa responsabilidade espiritual que as pessoas têm de querer passar o conhecimento, de alinhar esse conhecimento com saberes mais terapêuticos, mais psicanalíticos. Porque a ciência e a espiritualidade, elas, em algum momento eu acredito que elas vão virar uma coisa só. Um não existe sem o outro. Eu sempre brinco que a magia e a espiritualidade são as partes da ciência que a gente ainda não entende. Quando a gente entender isso e fazer parte do nosso senso comum, esses saberes e conhecimentos, eles vão passar a ser saberes e conhecimentos científicos. Por quê? Porque simplesmente faz parte da nossa existência, não é uma coisa separada, fantasiosa, subjetiva. Entende? Hoje pra gente o que é mágico aqui, o que é sobrenatural, paranormal, no plano astral é normal, é a vida deles. Eles vivenciam isso no dia a dia. Como a gente tá numa realidade diferente, pra gente é fantasioso, é fantástico, é místico, sabe? Então, reflitam sobre isso, né? Tragam mais essa responsabilidade para a vida de vocês. De tudo isso que eu falei aqui, foi um vídeo longo, eu sei, mas eu senti que eu precisava falar sobre isso, talvez porque eu precisava me ouvir falando para materializar esse conhecimento para mim. E talvez de repente você aí que está assistindo, que se conectou com esse tema, precisava também ouvir um pouco sobre isso e trazer isso de uma forma mais concreta para sua vida, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês na semana que vem. Tenham um excelente final de semana. Fiquem com a luz. Beijos e tchau.